Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. Que você possa ser abençoado com a palavra de Deus. Na nossa série Não Desperdice a Sua Vida, nós estamos ouvindo testemunhos e histórias que edificam grandemente a nossa vida, para que você aprenda que a essência da vida não desperdiçada é viver para a glória de Deus, ser dirigido por Ele e governado por Ele em todas as circunstâncias da vida. O meu desejo é que cada uma dessas histórias e cada um desses testemunhos possa, de alguma maneira, transformar o seu coração, para que você aprenda que você não está livre dos sofrimentos, mas que você pode sim crescer na graça e no conhecimento de Deus para glorificá-lo em todas as coisas, aprendendo a não desperdiçar a sua vida. Você a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos e a quem eu disse: você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei.
derrama sobre nós o teu poder. Faça teu querer, tua vontade, pois tudo o que temos vem de ti. Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa, onde a gente está conversando sobre situações da vida, sofrimentos, mas esses sofrimentos também acabam trazendo um impacto muito forte para o nosso coração, para a nossa alma, e isso interfere diretamente na nossa vida espiritual. E como lidar com esse sofrimento sem desanimar? Como lidar com tudo isso e as dores sem ficar ansioso demais? Ou se a ansiedade existir, para onde eu corro? Para onde eu vou buscar socorro? E para conversar comigo, eu tenho a alegria de receber aqui o Arnaldo, que é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil também. E nós vamos conversar um pouquinho sobre essas dores da alma, aonde a gente busca socorro no Senhor e a alma abatida encontra tudo o que precisa em Deus através da oração e através da palavra do Senhor. Então, Arnaldo, eu já falei seu nome e já falei o que você faz. Mas apresenta, para quem não te conhece, você se apresentar do seu jeito, né? Quem é você, para o pessoal te conhecer melhor. Eu me chamo Arnaldo, né? Sou casado com a Aline Heller, estou pastoreando na Igreja Presbiteriana Aprisco das Ovelhas, trabalhando direcionado com jovens e adolescentes, já entrando no meu 5º ano com o pastor Alex, que tem sido assim um grande amigo nesse tempo, uma igreja que tem sido extremamente acolhedora na minha vida, na vida da minha esposa, na nossa história, no nosso trajeto. Tem sido assim um tempo de refrigério trabalhar na Aprisco das Ovelhas. Tem sido um tempo bom, onde a gente tem visto o cumprimento de várias coisas que Deus havia já ministrado ao nosso coração, porém se cumprindo ali, naquele ambiente, com aquele povo, com aquela galera, naquele bairro, em Valadares. Então tem sido assim um tempo muito bom, né, com a turma ali. Que bênção, isso é bom demais. E para a gente conversar um pouco sobre essas dores na alma, né, eu gosto muito daquele Salmo 42, Salmo 43, onde o salmista fala que a alma tem sede de Deus. E aí ele fala assim, os inimigos ao redor falam, o seu Deus onde está? Aquela coisa de, você está sofrendo, cadê seu Deus, né? Por que você está sofrendo tanto? Por que você foi diagnosticado com câncer? A gente ouviu tantas histórias sobre câncer, né? Sobre uma criança de 3 anos, uma mulher aos 30 e poucos anos, uma outra depois dos 40, e todos eles estão passando por isso, essa situação de ficar pensando, onde está Deus nisso tudo? Sobre esses efeitos na alma, como é que a pessoa ela pode lidar com tudo isso e passar por esses sofrimentos, mas ao mesmo tempo não perder a esperança, não perder a confiança? Às vezes vem a ansiedade. Ok. João, eu vejo da seguinte forma, cara, enquanto cristão passando por todo esse aspecto do sofrimento, seja ele qual for, seja um câncer, seja a perda de um filho, de um ente querido, as dores da vida, isso conta muito, porque eu tenho dito assim que nos últimos dias eu tenho aprendido que a dor não é igual para ninguém. E ela dói mais de acordo com a maturidade da minha fé. Ela vai doer mais de acordo com a maturidade que eu estou em Cristo. Se eu estiver maduro em Cristo, amadurecendo, aprendendo continuamente, dói menos. Não é que não dói, mas dói menos. Não é que eu não vou reclamar, não é que eu não vou chorar, não é que eu não vou questionar. Porém, a intensidade será menor.
E eu já tenho reparado assim que aquelas pessoas que às vezes você vê que ela não tem tanta maturidade no campo da fé, ela falta um conhecimento bíblico ali de quem é Deus, diante do sofrimento, ela tende a ter mais ais na vida, tá doendo mais, costuma hiperbolizar o sofrimento. E aí esse sofrimento que ele nos vem, ele tem esse propósito. A vida não vai nos deixar sem esse sofrimento. Porque eu vejo, enquanto na vida cristã, que esse sofrimento ele tem o fundamento para aquele que está um pouco mais maduro, porque vai impulsionar, vai amadurecê-lo mais, vai levá-lo mais ainda para perto do Senhor. E para aquele que não está tão maduro, vai impulsioná-lo também. Porém, cada um vai caminhar nessa perspectiva daquilo que ele já conhece do Senhor. Eu falo isso assim nesse tempo lidando com aconselhamento bíblico e às vezes com terapia, que a gente vai vendo isso. Pessoas que nos chegam com a fé robusta e que estão sofrendo, mas conseguem evidenciar o sofrimento e dizer menos ai, ai. E outras que estão um pouco mais, estão na caminhada, um pouquinho mais ali atrás. Você faz algumas perguntas para ela dentro da Bíblia, como ela está avaliando ali a vida dela, ela não consegue responder. Você fala assim, bom, essa parte da vida dessa pessoa precisa de um amadurecimento, do conhecimento de quem é Deus nessa área. E isso ela vai dizer mais ai, 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 e vai sofrer. Mas o fato é, todo sofrimento, ele vai levar o indivíduo para mais perto de Deus. Tanto aquele que está numa maturidade, outro que está mais aqui, que a gente pode colocar, redimensionar isso, mas vai levar para o centro, vai levar para Cristo. Ele tem esse fundamento para levar a gente para Cristo. Não vamos passar isento dele. Independente desse nível de maturidade, ele vai chegar lá. Vai chegar lá. Mas o nível de maturidade ajuda muito, né? Ajuda porque o indivíduo consegue, esse nível de maturidade favorece para a gente que está aconselhando, confrontar em algumas coisas, levar a pessoa a perceber, né, o problema dela do ponto de vista de Deus. Então, se ela conhece bem, se ela tem uma interação com a palavra, se ela tem uma vida devocional, se ela tem uma vida de oração, se ela tem uma vida de aprendizado. Eu sempre tenho trazido isso, assim, olha, se é líder ou não, o crente ele precisa ter sempre na boca dele, olha o que eu aprendi hoje. Ele tem que estar sempre em aprendizado, porque é esse aprendizado que vai fazer eu conseguir vencer as minhas adversidades, vendo elas não do meu ponto de vista. Porque de boa, se eu for ver minhas adversidades do meu ponto de vista, como o pessoal diz hoje, fazer um mergulho no meu ser interior, meu amigo, eu vou entrar num desespero. Mas se eu olho para a minha adversidade do ponto de vista de Deus, eu vou entender, eu não estou sozinho, ela tem um propósito para a minha vida, ela vai durar um tempo na minha vida, vai me deixar com cicatrizes. Eu vou olhar para aquela cicatriz, porém não vai ter dor, mas eu vou lembrar Deus esteve comigo. Eu vou trazer no meu corpo as marcas de Cristo. E isso, cara, faz com que eu possa olhar e ficar mais consolado. Porque se eu fazer um mergulho aqui, hoje, em mim, na minha adversidade, eu fico maluco, doido. Mas é essa maturidade que vai me fazer olhar também agora e em me encarar de frente. Encarar o meu eu aqui, o Arnaldo, esse homem externo que está vivendo tudo isso, encarar e falar assim, ei camarada, você precisa se converter. Essa área da sua vida aqui,
precisa ser transformada. Sim. Você precisa ter um significado diferente disso tudo a partir de Jesus. Vamos sentar e vamos resolver isso. Porque se eu não fizer aquilo que os puritanos chamavam para fazer, né? Essa autoanálise, se eu não fizer isso, cara... O Spurgeon falava muito sobre pregar para si mesmo, né? Eu li muito sobre a depressão espiritual de Spurgeon. Algumas coisas você fica chocado, né? Como é que um homem tão influente da sua época sentia dores tão profundas na alma e ele mesmo aponta o remédio assim, você precisa pregar para si mesmo, como o salmista faz, né? Você vai lá para o Salmo 42, ele tem dores na alma, mas ele fala para a alma, espera em Deus. E ele repete, espera em Deus. E uma coisa interessante que você falou, quando a gente olha muito só para nós, da nossa perspectiva, né? Sim. A nossa tendência é essa, e a nossa tendência é acabar nos vitimizando demais, né? Reclamar demais. E quando a gente olha sob a perspectiva de Deus, é diferente. Dentro do aconselhamento bíblico, quando essa pessoa já chega só olhando da perspectiva dela, qual é o caminho para que ela possa olhar da perspectiva correta o que ela está passando? Então, o aconselhamento bíblico, ele vai trabalhar da seguinte forma. Se esse indivíduo que me chega, ele não é crente, vamos dizer, não é convertido, o aconselhamento vai trabalhar com ele a ideia da conversão. Eu não vou deixar de ouvir o problema dele, eu não vou deixar de ouvir as dores, eu vou acolher esse indivíduo, mas com um propósito, eu vou levá-lo a Cristo, porque a resolução do problema dele, o ressignificar disso, está em Cristo. Então vou evangelizá-lo e tratá-lo ao mesmo tempo. Mas o foco será o evangelismo que vai curar esse coração dele. Se é com um indivíduo crente, convertido, e o que eu vou fazer agora com esse indivíduo? Eu vou fazer a análise dessa maturidade, dessa fé. E são com perguntas que a gente vai fazendo, vai ali sondando, fazendo aquilo que a gente chama da anamnese dele, vai tomando as anotações ali e fazendo esse apanhado da maturidade dele ali. Para quê? Para que nós possamos chamá-lo a fazer um caminho com a gente. Vamos enxergar esse problema, vamos enxergar essa circunstância do ponto de vista de Deus. Como que você acha que Deus vê o seu problema, essa situação? Você consegue, biblicamente, tem algum texto que te chama a atenção para você ver esse problema seu do ponto de vista de Deus? Se esse indivíduo fala, não, eu tenho lido a Bíblia, tenho aqui, então você já vê que esse indivíduo está trazendo um certo grau de esperança já, que ele está conseguindo, ele está com um problema, mas ele está conseguindo ver esse problema do ponto de vista já de Deus, ainda numa amplitude, é óbvio que está talvez para ele bem pequena, mas você vai ajudá-lo agora a expandir a visão dele, né? A cosmovisão dele do problema. Então você vai trabalhar com ele ali. Isso aí vai vir a acolhida, vai vir a misericórdia, vai vir o amor a essa pessoa, né? A paciência, porque às vezes ele chega já naquele grau ali que ele está desenvolvido, que ele está vendo, mas ele às vezes não consegue sair dali. Então você vai ter que pegar pela mão e ajudar, e com muita fé, esperança, mostrando para ele, você sempre, né, você vai apontar o problema para ele, mas você vai mostrar a esperança para ele. Então ele nunca deve sair do seu aconselhamento sem você mostrar para ele a esperança para o problema dele, né? Porque às vezes a gente mostra o problema da pessoa, mas a gente não mostra a saída, né? Eu fico vendo muito isso, avaliando pregações antigas que eu fiz, e que às vezes a gente apontava o problema da pessoa, do personagem do texto, mas muitas vezes não conseguia apontar a solução para aquele personagem ali, o que ele fez. Então aí acaba pecando. O aconselhamento bíblico, ele traz isso. Você não pode deixar, em hipótese alguma, o seu aconselhando sair do seu atendimento sem fornecer esperança bíblica para ele. Sim, isso
é importante e a gente avaliar, né, nós somos pastores, a gente avalia o que prega começando o ministério, a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que há certas coisas que talvez ficaram para trás, né? A gente aponta muito as coisas erradas, isso é verdade. Eu estava me avaliando há pouco tempo, eu pensando assim, meu Deus, como eu já mudei eu vou fazer 10 anos de ministério esse ano, e como eu já mudei nesses 10 anos, e a perspectiva, né, para o caminho que você vai, e aí você vê que talvez o quanto mais simples e claro para a pessoa, melhor, né, para que ela entenda. E é legal que os dois caminhos eles são diferentes no sentido de que um trabalha a conversão e o outro mais um fortalecimento, né, um retorno à fé, mas ambos terminam no mesmo lugar. Sim. E esse lugar é o Evangelho. É o Evangelho. Ele vai levar sempre para Cristo, para a redenção, para a confiança, para a esperança, o amor, a graça, a misericórdia, a generosidade de Jesus, né? Esse colo paterno, entender, né? Se entender como filho de Deus. E aí o camarada consegue respirar. Caso contrário, se eu não apontar essa paternidade e apontar que ele é filho, às vezes não consegue. Porque, cara, eu estava há um tempo atrás lendo aquelas devocionais do Spurgeon, uma pela manhã e outra à tarde. E eu me lembro que em uma das devocionais ele dizia o seguinte, que a maioria dos problemas que nós temos, eles não são por causa do Evangelho, por causa da pregação do Evangelho, da divulgação ou da vivência do Evangelho na nossa vida. Mas a maioria dos problemas são por ordem pessoal, que nós causamos. E que a gente clama ao Senhor para resolver, e sim, Ele resolve, mas que a gente precisa entender que existem, a maioria dos nossos sofrimentos não são, ele falando para a época dele, não são por causa do Evangelho, são por causa da própria má educação evangélica que a gente tem, comportamentos absurdos que a gente tem, palavras fora do tempo que a gente solta, e ele diz isso no devocional. Então, cara, a gente vê que há muitos sofrimentos na nossa vida estão vindo aí. O aconselhamento, ele vai fazer isso. Ele vai questionar, ele vai confrontar, né? Inclusive, um dos cursos que a gente faz no aconselhamento pela ABCD é o autoconfrontação. Se autoconfrontar à luz da Bíblia. Não é o outro, agora é eu e a palavra, eu me confrontar, eu fazer uma análise do meu coração, eu permitir que a palavra de Deus esquadrinhe o meu coração, me confrontar e não só me confrontar, agora eu preciso transformar, eu preciso consertar a minha vida, eu preciso mudar o meu ponto de vista, eu preciso ver agora a minha vida do ponto de vista de Deus, porque se eu não fizer isso, eu vou estar, como que eu vou querer ajudar o outro sendo que eu não quero me corrigir? Como é que eu quero educar o outro na justiça sendo que eu não quero me educar na justiça? Eu não quero me autoconfrontar? Então não tem como. Então a autoconfrontação, ela é bem significativa para a vida da gente. Então é algo que, acho que com o tempo, se a gente não tomar cuidado, a gente perde. É essencial, né? A gente, como pastor, a gente sabe muito bem que os piores momentos nossos é quanto mais a gente está distante do Senhor, né? Através dos meios que Ele nos deu. Sim. E por falar nesses meios, essa é a principal ferramenta que alguém tem para usar, que é a oração e a palavra. Sim. E os efeitos disso na vida de uma pessoa, quanto mais distante disso, mais próxima dessa fraqueza ela está. Ela está mais perto do abismo, ela está brincando. Tenho dito isso para os meninos lá, se você não tem uma vida devocional, uma vida de oração, se você não tem aí uma prática disso na vida do outro, na sua vida aplicando isso, indo ao próximo,
você está perto do abismo, né? Está pertinho para cair, para morrer. Você está mais na mão do cão do que fora, do que na mão de Deus. Essa é a realidade. Você tem que ler Bíblia, cara. Você tem que estar aprendendo. Você tem que ter algo novo. Eu sempre digo para os meninos, não tem que ser surpresa para vocês. Eu falo assim, ó, fulano, você vai dar a palavra hoje lá na reunião de oração. Nossa, Deus, não tem que ser surpresa. Por quê? Porque se você está meditando, você está orando, você está lendo a palavra de Deus, você vai ter o que falar. Sim. Você não vai ter que se preocupar, não. Ok, pastorzão, vou estar lá. Pode ficar tranquilo. Pode deixar comigo. Ah, mas é uma reunião de oração, o que eu vou dizer? Você vai dizer o que Deus está dizendo para você, lá no seu secreto, lá no seu tempo com Ele. Aquilo que Ele está falando para você, você pode compartilhar com a gente. Ele está colocando pão na sua mesa, compartilha desse pão comigo. Eu estou com fome hoje, então me dê aí de comer. E eu sempre tenho dito isso para eles, vocês têm que ter alimento. Vocês têm que ter alimento no embornal da fé de vocês. Se você deseja entrar em contato conosco ou enviar o seu pedido de oração, basta você enviar uma mensagem para o número que está aparecendo na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita e acompanhar as atividades da nossa igreja pelas redes sociais. Eu quero agradecer a você pela sua companhia durante todo o nosso programa. Se você perdeu alguma parte e deseja nos acompanhar, você pode nos assistir todos os sábados às 12h30 e às 21 horas pela TV Rio Doce. Também pelo nosso canal no YouTube, na primeira IPGV, e todos os dias pela IPP-TV. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que a palavra do Senhor possa abençoá-lo constantemente, a você e a sua família.